A sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto tem a honra de receber o ex-governador do Ceará, Gonzaga Mota. Gonzaga Mota foi peça importante na penúltima democratização do Brasil e eu estou querendo conversar com ele sobre as similitudes e as diferenças dessa democracia, dessa democratização de agora. Gonzaga Mota foi economista, não é isso? Perfeito. Da Fundação Getúlio Economista, Vargas. professor universitário e técnico do Banco do Nordeste. Isso aí. E foi governador do Ceará, e eu conheci o Gonzaga Mota na sessão do Conselho Deliberativo da Sudene, em 1985, na qual, e ele vai contar aqui para a gente por que é que ele foi escolhido por todos os governadores do Nordeste, menos um, para saudar o Tancredo como símbolo da união nacional. O menos um foi justamente o governador do meu estado, Wilson Braga, que votou em Maluf. Mas vamos começar porque o, o Gonzaga tem muita história para contar. Ele tá escrevendo memórias, e essas memórias, só essa democratização, ele vai ter 250 páginas nas memórias. Eu estou louco para ler essa memória. Então vamos em frente, Gonzaga. Vamos lá. Gonzaga, você diria que quem foi assim o grande introdutor um governador do Ceará que foi escolhido pelos coronéis para continuar o reinado dos coronéis, para ser o elemento chave da candidatura de União Nacional do Tancredo Neves, do MDB na época? Como é que foi Aureliano Chaves, que eu vi, eu sabia que vocês tinham uma excelente relação, foi Ulisses Guimarães, que você admira muito, ou foi o próprio Tancredo? Como é que você entrou nessa conspiração a favor do bem, da democracia? Pois não, meu caro Neumann. Primeiro, quero dizer que é um prazer falar no seu programa, que é muito visto e ouvido em muitos lugares, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Você é um grande jornalista, merece todo o nosso respeito e consideração. Tentarei, evidentemente, de forma resumida, pois estou elaborando a minha biografia. Realmente já temos algumas dezenas de páginas, ou até centenas, e também temos vários CDs e DVDs, que tem uma equipe me ajudando, dois ou três colegas, né, me ajudando, e eu estou fazendo. Então, respondendo à sua primeira pergunta, como é que eu entrei nisso aí? Eu vou me restringir, meu caro Neumann, ao período de março, 15 de março de 83 a 15 de janeiro de 85. Sim, senhor. Tem toda a Eu, minha autorização. obrigado. 15 de março de 83, eu tomei posse como governador. E 15 de janeiro de 85, Dr. Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral nosso presidente. Bem, como eu entrei? O Ceará atravessava uma seca feroz, muito feroz, cruel. E eu tive ajuda inicial, lá na Sudene, evidentemente, do superintendente, que era o doutor Valfrido Salmito, e do ministro Mário Andreasa, que era o responsável, o ministério responsável pela Sudene. Então, eles me deram ajuda, não só para mim, mas para todos os governadores, os 9 governadores do Nordeste. Então, eu tive essa ajuda inicial, mas a seca começou a maltratar muito, sabe, meu? O pessoal vindo para Fortaleza, saques, etc. A gente
com muita necessidade, com fome. E eu fiquei os 3 primeiros meses do meu governo desesperado, sem dinheiro, não é? Então, procurei o Salmito e o ministro Andreasa. E eles disseram: olha, Gonzaga, só você falando com o presidente, sensibilizar o presidente Figueiredo, que era um homem muito bom. E, por um detalhe do destino, aconteceu que o presidente Figueiredo teve que viajar para os Estados Unidos com vistas a uma operação de coração. Naquela época, há vários anos atrás, há quase 50 anos atrás, 40 anos atrás, uma operação de coração era um negócio muito sério. Então, o presidente Figueiredo, infelizmente, viajou para os Estados Unidos para fazer essa cirurgia. Assumiu o governo o doutor Aureliano Chaves. Aí eu fui ao doutor Aureliano Chaves. No E escritório aí do Banco ele... do Brasil. O Aureliano não Exatamente, despachou no Planalto, ele despachava no escritório do exatamente. Banco do Brasil. No último andar do prédio do Banco do Brasil. No último andar. Aí eu fui ao doutor Aureliano e disse: doutor Aureliano, o presidente Figueiredo está viajando, eu estava querendo falar com ele, mas o senhor assumiu, ele viajou por um motivo superior, e o senhor assumiu, eu me apresento como governador do Ceará. Ele não me conhecia pessoalmente e eu também não o conhecia pessoalmente. Claro que de entrevistas, de coisas, a gente conhecia. Ele vice-presidente e eu governador. Né? Aí ele me tratou muito bem, doutor Aureliano, me recebeu muito bem lá no último andar do Banco do Brasil. E eu relatei para ele, a situação do estado do Ceará. E disse que o Nordeste era mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Eu não podia falar pelos outros estados, mas mostrei que os meus colegas governadores, que era o Luiz Rocha, o nosso Roberto Magalhães, o João Alves da Bahia, o João Alves do Sergipe. Sergipe, o Turaji de Alagoas, Hugo Napoleão do Piauí, éramos 9, né? O Wilson Braga da Paraíba, o Zé Agripino do Rio Grande do Do Rio Grande do Norte. Norte. Nós éramos 9. E eu conversei com o doutor Aureliano Aureliano. e ele sensibilizou-se. Disse: mas é possível, Gonzaga? Isso? Eu disse: é. E eu aproveito a oportunidade, doutor Aureliano, para o senhor fazer uma visita ao Ceará. Eu gostaria de levar o senhor ao Ceará, num município muito castigado pela seca, que foi o município de Crateús, município famoso aqui do estado do Terra Ceará. do meu amigo Expedito Machado, Exato, exatamente. pai do Aí Sérgio Machado. é, fui a Crateús, levei, quer dizer, o doutor Heleno, vou lá. E ele veio com vários ministros, né? E foi a Crateús. Lá Mas onde é, que, tem um batalhão. onde é que a democracia entra aí? Nós temos só meia Calma, hora. Nós temos só meia não, hora. chega lá, chega lá. Então, essa amizade que eu fiz, ele reconheceu, e nós começamos a ter uma aproximação, eu e o Aureliano. E aí a democracia vem. Como? O deputado Paulo Maluf, já em campanha, tal, etc., e o Aureliano do PDS. Eu era do PDS, o Aureliano do PDS. E o Aureliano me chama. Ele já tinha uma certa intimidade comigo, não digo intimidade, mas um certo relacionamento comigo, e me chamou lá no Banco do Brasil.
Aí ele foi e disse: Gonzaga, eu não vou votar no Paulo Maluf. Aí eu disse para ele também: eu também não vou, doutor Tancredo. Só eu e ele do PDS. Né? Aí nós começamos a conversar e chegaram pessoas fantásticas, como Marco Maciel, como Bonhausen, como Rich, não, Rich é do PMDB, como outros colegas do PDS vieram se juntar aos dissidentes iniciais, que foram Aureliano Chaves e Gonzaga Mota. Então, eles vieram. Né? Marco Maciel, fantástico. Né? Fantástico. Marco Maciel deu uma ajuda fantástica aos dissidentes. Né? Então, nós formamos a dissidência e o Aureliano, ou Tancredo, eu não sei quem procurou um ou quem procurou o outro, se falaram. É bom a gente lembrar E que o Tancredo era governador de Minas e pertencia à isso, Sudene. Tancredo era governador de Minas, meu colega na Sudene. Meu colega na Sudene. E o Tancredo marcou com Aureliano uma reunião comigo lá no gabinete do Aureliano, no Banco do Brasil. E fomos para essa reunião. Quer dizer, o Tancredo já estava naquela campanha organizada pelo Roberto Guzmão aqui em São Paulo. É um E negócio que eu o sempre. Aureliano já também. É um negócio que eu sempre, o Neumann, fico imaginando. Poxa vida, a UDN de Minas, com o PSD de Minas, né? Onde sempre houve Richa, digamos, rixa no estado do Ceará, não é? Aliás, no Brasil, no estado do no Ceará, não, Brasil. no Brasil, não é? Então, houve essa reunião. Aureliano, Tancredo e eu. Aí o Aureliano começou, tal, e eu entrei na conversa. Doutor Tancredo, muito gentil, homem do bem também, homem do bem, homem realmente que merece todo o nosso respeito e consideração. Então, doutor Ô Tancredo, Gonzaga, foi ele quem falou para você que a corrupção era o cupim da República ou foi o doutor Ulisses? ele, ele, Aí entrou o ele, doutor ele Ulisses. foi Ulisses, foi Ah. Ulisses. Depois eu chego lá. Aí conversamos, eu conversei com o Tancredo, disse, olha, precisamos melhorar é, as regiões, a distribuição de renda, precisamos aumentar, fazer com que haja mais investimentos produtivos e não só investimentos assistenciais. Então, coloquei uma série. Eu tinha sido do Banco do Nordeste, conhecia razoavelmente a economia da região, então coloquei muita coisa que ele concordou, né? Que ele concordou. Então, naquela reunião, Aureliano, Tancredo e eu me decidi a apoiar a candidatura do Tancredo. E por que é que o senhor foi escolhido para discursar em nome dos 9 governadores nordestinos Não na sei, reunião do todos eram Conselho meus Deliberativo? amigos, todos boas, pessoas formidáveis, como eu citei Foi aqueles um fato nomes. histórico. Foi a primeira É, vez que alguém falou sobre União Nacional. Eu estava lá, assisti o seu discurso e depois os apartes. E só não votou no Tancredo ali naquela reunião que o candidato ainda era o Andreas. O Maluf não tinha é. vencido o Andreas ainda. Foi A o. Andreasa depois passou a apoiar o Tancredo. É, mas Passou. Quando, o quando o Andreasa perdeu, quando o Andreasa perdeu a a convenção para o convenção. Maluf, ele apoiou o Tancredo, entendeu? De uma maneira É, mais. mas o único governador que não votou, que não aparteou o seu discurso elogiando o Tancredo, foi o governador do meu estado, Wilson Braga, da É, Paraíba. meu amigo, gente muito boa, mas Meu Wilson querido amigo. Braga, é, o Era Wilson muito Braga ligado ao Maluf. era muito ligado ao Maluf e votava no Maluf, era a favor do Maluf. E tinha o Roberto, que é uma pessoa fantástica,
Roberto O Magalhães. Marco Maciel, Roberto Magalhães. E quando o Marco Maciel ainda pensava ser candidato a A vice. presidente, A a, presidente. a presidente, houve uma época que o Marco Maciel pensou a se candidatar a presidente. O Roberto nos disse: não, eu não posso ser contra o Marco Maciel, que eu fui secretário dele, ele me fez governador, e eu só apoio o Marco Maciel. Mas o Marco Maciel depois juntou-se à dissidência do PDS, juntamente com o nosso querido Roberto Magalhães. E Então, apoiou o ficamos. Sarney. Apoiou o Sarney Quem? como vice, o Marco. O Marco apoiou o Sarney como vice, depois. Então, então, o que foi que houve? Então, houve a criação da Aliança Democrática. Não sei se você está lembrado. Não foi a Frente Liberal. A Frente Aliança Liberal veio depois. Democrática. É. A aliança que era o PMDB e a A dissidência do dissidência PDS. do PDS. Então, fomos. Um dia, o Aureliano nos convida para almoçar no Jaburu. Era um sábado. Jaburu é o Chamou. palácio onde mora o vice-presidente. Exatamente. Então, ele, porque ia almoçar com ele o Tancredo e o Ulisses. E chamou Gonzaga Mota, Marco Maciel, José Sarney, acho que Bornhausen. Fomos uns 6 do PDS e os 2 Do MDB. do PMDB. Doutor Ulisses, que é o seu presidente, O senhor e o morava no Tancredo. mesmo prédio onde morava o Ulisses, era isso? Eu vou lá. Quando fui deputado depois, Quando foi deputado, depois, depois morou com o Ulisses, no mesmo morei no prédio. mesmo prédio. Aí nasceu Depois, uma grande amizade. Foi aí que o senhor disse aquela frase famosa: eu me apaixonei pela democracia. Eu estou apaixonado pela democracia. e O senhor exatamente. continua apaixonado pela democracia? Continuo apaixonado pela democracia e isso foi um conselho que eu recebi do doutor Ulisses, que a gente conversava bastante, morávamos no mesmo bloco, era na Asa Norte, no bloco C da quadra 302. Né? Me lembro como se fosse hoje. Eu no 403 e o doutor Ulisses no 501, no apartamento. Aí eu, na conversa com ele, um certo momento, ele chegou e disse: Gonzaga, tem duas coisas. Você é novo, eu tinha 40 anos. O doutor Ulisses já tinha 75 naquela época, 80, eu tinha 42, por aí. Aí o doutor Ulisses disse para mim: Gonzaga, você é novo, vai para ter uma carreira política. Eu vou lhe dar dois conselhos. Jamais esqueça os princípios democráticos. E o segundo, a, 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 a corrupção é o cupim da República, entendeu? Então, foi esses dois conselhos. Mas voltando àquele almoço lá no Jaburu, se você permite, Não, o doutor Aureliano, eu queria fazer uma comparação diga, daquela redemocratização com esta agora, a união em torno do Lula para derrotar o Bolsonaro. O senhor está satisfeito? Primeiro, o senhor ficou satisfeito com o resultado da democracia olha, que vocês lutaram olha, para ela acontecer em 85? olha, não podemos comparar. Não podemos comparar, meu caro Neu. Eu digo as pessoas de 85, quem eram essas pessoas de 84, 85? Ulisses, Tancredo, Aureliano, Marco Maciel, Franco Montoro e muitos outros. Os atuais eu não gostaria de citar para não ofender ninguém e não faz parte. O certo é que eu não estou satisfeito. Eu, como o único sobrevivente, eu sou o único sobrevivente com meus 81 anos. Eu sou o único sobrevivente daquela
redemocratização de 84 a 85. Eu sou o único. Todos já faleceram. E Então, o que aconteceu nessa democracia realizou o seu projeto de democrata na democracia de 85? Tancredo. sim, 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 porque aí aconteceu tudo como estava previsto. Na eleição seguinte, houve a eleição direta. Na eleição E seguinte, aí ganhou o Collor. O foi Collor. exatamente Olha, mas paciência. pelo Paciência, né? amor de Mas Deus, houve eleição direta. Houve eleição direta. E o foi o Collor povo que venceu. escolheu. Foi o E, povo de, que escolheu. e Aí a agora, vontade do povo é a vontade de Deus. Né? isso aí. Agora, Então, não era esse. O projeto era o Tancredo, quem governou foi o Sarney, não foi o Tancredo. O Sarney manteve o compromisso do Ministério do Tancredo, mas no fim esperava-se talvez uma vitória do Brizola. O Brizola não terminou apoiando o Lula que disputou e perdeu para o Collor. Perdeu para o Collor e lá vem a tragédia do impeachment, que depois se repetiu. Quer dizer, foi uma democracia marcada por dois presidentes eleitos que perderam o cargo. O senhor ainda assim continua apaixonado por essa democracia. sou. Doutor Ulisses, eu cumpro rigorosamente o conselho do doutor Ulisses. Não esqueça os princípios democráticos. Não é democracia narrativa, que isso não existe. Princípios democráticos estabelecidos na divisão dos poderes, na alternância, estabelecidos no voto livre, espontâneo do povo. Então, eu sou um apaixonado pela democracia. Sou Doutor apaixonado. Gonzaga, mas me diga uma coisa: a democracia correu um grande risco no ano passado, você não acha? Nessas tentativas Correu, fracassadas de correu, golpe. correu e vem correndo. Né? E vem O correndo. senhor acha que ainda não superou, né? Inclusive Não, porque a união não nós aconteceu. estamos. A união Nós, não aconteceu, doutor o Lula prometeu união, unir os não governar para os veio, não veio, adversários, não e a veio. união não Quer veio. dizer, veja bem, em 84, 85, houve uma união que ninguém nunca esperava na história do Brasil. A união do PSD com a UDN, a união do Tancredo com o Aureliano. Ninguém esperava isso. Hoje, fazer um governo de união, não entendo. Não entendo que união é essa. Claro que você não vai fazer um governo de uma ideia só. Isso aí é ditadura. Você tem que ter o contraditório, permitir a liberdade, permitir a justiça que é fundamental, a liberdade, a paz. Isso é que nós temos necessidade. Quando nós fizemos 84, 85, com aquelas figuras que eu ressaltei, a gente sempre pregou isso. Uma tentativa de fazer a democracia onde houvesse o contraditório, mas não houvesse a perseguição. Houvesse o contraditório, mas não a perseguição. Houvesse a liberdade de expressão. O jornalista hoje tem receio de emitir sua opinião. Houvesse a paz e a justiça. O que nós temos hoje, ô Neumann, desculpe, eu tô já com 81 anos. Diga o que é que nós temos hoje. Eu estou aqui lhe ouvindo para saber isso. O que é que nós temos hoje? Totó. Vamos tratá-lo logo como a gente sempre se tratou. Hein, Olha, Totó? nós temos hoje uma ditadura do judiciário. Uma ditadura do judiciário. Né? Nem as prerrogativas do legislativo e nem as prerrogativas do próprio executivo são respeitadas. Porque aliás, nem do próprio judiciário, porque hoje o judiciário ele é representado por uma pessoa só. Ele é representado pelo
excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Então, os 11 que estão lá, com todo respeito, com toda admiração, eu defendo o Supremo de toda maneira, de tudo. Defendo o Supremo, defendo o Congresso, defendo o Executivo. Agora, que sejam independentes, que sejam harmônicos, como estabelecido na nossa Constituição. A Constituição cidadã, a Constituição que foi feita por representantes do povo brasileiro. Então, Neumann, é fundamental. Não pode um poder superar o outro. Os poderes são independentes, mas harmônicos, trabalham harmonicamente. O judiciário não pode entrar dentro do executivo nem dentro do legislativo. E Temos que respeitar. Por que que isso aconteceu, Totó? Por que que isso aconteceu? Por que que a justiça passou a ter esse poder acima de qualquer poder? Eu diria que são forças extraterrestres. O Não, Jânio, Neumann. o Gênio O que chamava de forças aconteceu? ocultas. O Gênio chamava, lembra? As Forças forças ocultas, ocultas. eu digo extraterrestres, né? Não, Neumann, eu acho que o próprio judiciário, nós temos que defender o judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Temos que defender a qualquer custo. Temos que dar a vida pelo Supremo. Mas desde que os integrantes do Supremo cumpram a Constituição. Lamentavelmente, os integrantes do Supremo, com todo respeito a eles, com todo respeito, não estou aqui querendo desrespeitar ninguém, mas atualmente existe o Supremo reduzido a um ministro. A um ministro. Então, é por isso. É por isso. Então, o Congresso E está como é sendo que o Alexandre de Moraes conseguiu esse poder todo sem arma, ao contrário, contra as armas? Como é que ele conseguiu isso, na sua é visão? difícil. Pergunta para US$ 1 milhão. Tem Quer muitas dizer, interpretações. quer Eu, dizer, eu, eu Tancredo e Aureliano fazem falta. peço permissão ao amigo para eu ficar com a minha interpretação e deixar que o ouvinte Chegue a esteja sua. assistindo o seu É, programa fique com a dele. é. Eu, Mas, lamentavelmente, fico com a minha interpretação quer dizer, e não gostaria de externar. nós caímos Diga. em duas Hã? tragédias. A tragédia da morte do Tancredo e a tragédia da morte do Ulisses, apesar de ambos serem senhores, Isso, né, pessoas velhas isso. e tal, Olha, mas estão fazendo falta, Totó. E você também. Canta, Por que que você largou a política, Totó? porque não tinha dinheiro para continuar na política. Faltava Ah, condições logísticas. Eu não tinha ah, dinheiro. Então, sem ter dinheiro, eu não tinha voto. Sem voto, eu não posso ser eleito. Então, larguei e voltei a dar aula. Escrever literatura, que hoje é o que eu faço. Eu escrevo para alguns jornais, escrevo meus livros de poesia, meus livros de contos, de romance, e vou tentando levar a vida, escrevendo. Eu vou mandar alguns para você. Eu já tenho uns quero. Vai 15 ser um prazer. Agora, não sente falta, não, da velha política, aquela Sinto, prostituta antiga. sinto da boa política, É. né? Da política Saudade bonita, da boa política, da da boa política democracia. bonita, da boa democracia, da política do Tancredo, da política do Marco Maciel, do Marco Antônio Maciel, tá certo? Sinto Certo. saudade, que era um homem correto, um homem digno, sério, entendeu? O Aureliano, sinto saudade, saudade. Mas um velho de 81 anos está fadado a escrever Não, memórias e é, poemas. vai viver muito ainda. Eu espero que viva o suficiente para assistir uma nova redemocratização, que nós estamos precisando, né?
Nós estamos precisando do Deus Marcos, do te ouça, Aureliano. a que surjam. Ou o senhor discorda, doutor Gonzaga Mota, Não, não professor? discordo, não. Não discordo, não. Precisamos de uma nova democracia, que apareçam outros Aurelianos, outros Ulisses, outros Tancredos, outros Montoros, outros Richas, outros pessoas que tenham sensibilidade política. Porque, ô Neumann, uma coisa que a gente Político, começa aqui. disse o meu Hã? amigo político. Política é servir, disse o meu amigo Gonzaga Mota, o Totó. Exato, exato. Política é servir. E não ser servido. E não a frase toda é essa. Essa é a grande Político, lição. o político. Nosso tempo aqui está sendo cobrado, mas eu vou ainda lhe fazer essa pergunta. É, será que a, a corrupção está sendo combatida como se deve numa política, É seguindo o aquela cupim da frase do. República. Pois Tá é, faltando no meu tempo. No meu tempo, a minha mãe usava um produto chamado Neocid para Neocide, acabar com o cupim. Então está é, faltando Neocid na política brasileira. como é que diria? O Monteiro Lobato, né? Lamentavelmente. O Monteiro Lobato, a saúde é a saúva, né? O Monteiro Lobato. Agora é É. a corrupção e o egoísmo e o egocentrismo. Você, veja agora, não ficou assim meio, oh, que coisa, hein, com aquele povo todo que o Lula levou para Nova York para bater palma no discurso dele e depois vendeu o que não entregou. Meu caro Neumann, a Constituição que foi promulgada em 88, ela está sendo rasgada. Ela está sendo rasgada em determinados pontos, entendeu? Não sei se amanhã eu vou ser preso, porque estou dizendo isso. Não sei. Agora Se nós for corremos preso, esse você vai risco. me soltar. Não, eu vou Hã? estar preso junto. Nós estamos aqui numa aliança, lembrando coisas da Se eu história. for preso, eu peço que você, pelo menos, me ajude a sair da cadeia. Tá certo? Porque eu já sou um homem velho Eu e também. minha saúde não está boa, mas tenho cabeça para dizer que precisamos de um novo Tancredo, de um novo Ulisses, de um novo Aureliano, de um novo Marco Maciel. Isso sim. E outros, e tantos outros, entendeu? Tantas outras figuras históricas que a gente pode esquecer a história. Mas esses homens ninguém esquece, não. Ninguém jamais esquecerá um Tancredo Neves. Ninguém jamais esquecerá um Ulisses Guimarães, um Aureliano, que teve a colaboração substancial. Se não fosse o Aureliano, não teria havido aliança democrática. É uma É coisa isso que aí. pouca gente diz. Com essa para mim, a grande novidade dessa nossa entrevista é que Totó está recolocando o Aureliano no lugar devido da história, que nunca lhe foi Exatamente. reconhecido. Nunca foi reconhecido. Mas Eu sem penso, ele, não teria acontecido nada disso. não teria, porque não teria havido aliança democrática. E sem aliança democrática, o Tancredo dificilmente seria eleito. Certo? Então, nosso tempo acabou, mas nós vamos voltar a conversar. Foi maravilhoso Desculpe, o nosso papo. desculpe aí. Não tenho Desculpe. nada, só tenho a agradecer, não tenho nada a desculpar. Só agradecer. Gonzaga Mota, ex-governador do Ceará, ex-deputado federal. Idoso. Eu pensei que você ia dizer assim: eu não larguei a política que me largou, A como nós política que me conversamos agora. largou. A política me largou. Eu não larguei. Eu sou político ainda. Não tenho militância partidária. Eu sou político, como você, todos. Nós somos políticos. Não temos militância partidária. Então, meu Cidadãos caro, republicanos, muito obrigado, muitíssimo obrigado, Gonzaga e Mota. Deus Totó para proteja o nós. Brasil. Amém. Só falta ele Amém. mesmo chegar aí.
Obrigado, Obrigado, Pedro. Totó. Abraço grande. Ok.